Olá pessoal, inicialmente espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos à aula de circuitos elétricos do dia 28 de abril de 2020. Pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar o cálculo de resistores equivalentes. Mas o que seria isso, hein? O que é um resistor equivalente? Pessoal, a teoria diz o seguinte para a gente: olha, se em um circuito eu tiver vários dispositivos que são comuns, que são iguais, então eu, dependendo do tipo do componente, claro, dependendo do tipo do dispositivo, eu posso trocar todos eles por um único, que a gente chama de equivalente. Então, se num circuito eu tiver só resistores, eu posso substituir todos esses resistores por um único, que eu vou chamar de resistor equivalente, né? E que essa substituição vai fazer com que a tensão e a corrente da fonte do circuito não mudem. Então, por exemplo, vejam essa figura que vocês estão vendo. Olha, nesse circuito eu tenho uma fonte de tensão U fornecendo uma corrente I, tá? E essa corrente é fornecida para essa associação de resistores que vocês estão vendo, tá? Então eu estou circulando aqui agora, olha, somente resistores, são 4 resistores. De acordo com o que eu acabei de falar, é possível substituir esses 4 resistores por um único, que eu chamo de resistor equivalente, ou resistência equivalente, ou simplesmente REC, tá? Que mesmo substituindo todos esses, vai manter inalterada a tensão e a corrente fornecida pela fonte. Ou seja, trocando todos esses resistores que vocês estão vendo por esse único que é equivalente a eles, a fonte não muda nem a tensão e nem a corrente que ela é capaz de fornecer para o circuito. Correto? A gente vai começar esse estudo, pessoal, aos poucos. Não é difícil, tá? É relativamente simples, mas é bom a gente entender direitinho como ele funciona. E a gente vai começar esse estudo pensando de início em uma associação em série de resistores, tá? Então olhem para esse circuito que vocês estão vendo aí na frente. Eu vou rabiscar, mas a equação depois, olha, vai estar limpinha aqui para baixo para vocês verem, tá? Eu vou rabiscar só para a gente poder entender melhor esse processo de como eu determino a resistência equivalente, tá? Bom, esse circuito, gente, como vocês podem ver, ele é uma malha, não é? E nessa malha eu tenho um dispositivo gerador, que é essa fonte de tensão U, e 3 resistores que consomem e que, portanto, vão ter tensões U1, U2 e U3, como a gente já estudou, tá? Então, olha, a tensão sobre R1 é U1, a tensão sobre R2 é U2, a tensão sobre R3 é U3. E de acordo com a segunda lei de Kirchhoff que nós vimos, a tensão gerada, U, vai ser igual à soma das tensões consumidas, U1 mais U2 mais U3. Correto? Bom, também, como nós já vimos, não é? Para esses resistores, ao invés de escrever U1, eu posso escrever R1 vezes I1. Não é? Eu aplico a lei de Ohm para cada um deles. Para U2, eu posso escrever R2 vezes I2. Para U3, eu posso escrever R3 vezes I3. Tá certo? Detalhe importante, isso daqui também é uma associação em série. E se é uma associação em série, todos os componentes têm a mesma corrente, que é a corrente da fonte, que vale I. Correto? Então, olha, eu posso escrever, ao invés de R1 vezes I1, eu posso escrever simplesmente R1 vezes I, mais R2 vezes I também, né? E mais R3 vezes I também. Correto? Vou escrever aqui embaixo, pessoal, para ficar mais claro, menos poluída a minha apresentação. Então eu cheguei à conclusão que U é igual a R1 vezes I mais R2 vezes I mais R3 vezes I. Tá? Olhem que do lado direito da equação, todos têm I, não é isso?
Portanto, eu posso colocar o I em evidência, não é? Então ficaria I vezes R1 mais R2 mais R3. Agora, pessoal, eu preciso que vocês prestem atenção no seguinte. Olha esse daqui, que seria o meu circuito equivalente. Tá? Nesse meu circuito equivalente, eu substituí todos os resistores por esse, correto? E a fonte manteve o fornecimento de uma tensão I e de uma corrente I. Para esse circuitinho, veja se vocês concordam comigo, eu posso escrever que U vai ser igual a REC vezes I. Correto? Eu apliquei a lei de Ohm nesse circuitinho. Bom, se este circuito equivale a este circuito, então aqui, ao invés de U, eu posso escrever REC vezes I, que vai ser igual a I vezes R1 mais R2 mais R3. Notem que agora, nessa equação, eu tenho a corrente I multiplicando os dois lados, não é isso? O lado esquerdo e o lado direito. Isso significa que eu posso cancelar esse I, não é? E, portanto, a minha equação fica sendo REC igual a R1 mais R2 mais R3. Pessoal, o que é que isso significa? Isso significa que quando eu tenho uma associação em série de resistores como essa, a resistência equivalente, ou seja, o REC, ele simplesmente vai ser igual à soma de cada um dos resistores que eu tenho no circuito. Ou seja, para eu calcular esse resistor equivalente, basta somar os valores de R1, R2 e R3. E assim a gente descobre qual é o resistor equivalente em um circuito em série, onde eu só tenho resistores. Correto, pessoal? Tranquilo? Vou interromper esse vídeo e já já eu dou continuidade à explicação da nossa aula, tá? Até breve!